Alô, uma paz de Cristo, meus amados. Hoje estou aqui para trazer mais um pequeno versículo da Bíblia, um pequeno trechinho da Bíblia para nossa edificação, e que está lá em Jó, capítulo 33, versículo 12. Então, já começando, pessoal, gostaria de botar essa palavra na presença de Deus para que a gente possa ter um entendimento de Deus para edificar as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, vamos orar a esse Deus grandioso. Ó Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, edificar cada um de nós, Pai amado. Cada pessoa que estiver olhando esse vídeo, Pai amado, que o Senhor vai lá dar um apoio, Senhor, uma força, Pai amado. Vai tratando, Senhor, com cada um, Senhor, de nós, Pai, para fazer a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Se alguém, Pai, está passando por alguma necessidade, Senhor, vai dando providência, Senhor. Vai tocando, Senhor, nos corações, Senhor. Quebranta, Senhor, na tua presença, Pai, para que nós possamos estar entendendo mais do que tu queres com cada um de nós, Pai amado. Eu te boto cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem agora, Pai amado, na tua presença, Pai. E mesmo aqueles que vão ouvir daqui uns tempos mais, Pai amado, que o Senhor edifique, Senhor, o nosso altar, para que o Senhor possa estar morando em nossos corações, Senhor Jesus. É o que eu te peço essa manhã, Pai amado, de quinta-feira, que o Senhor edifique o nosso lar, a nossa casa, Pai amado, principalmente as nossas vidas, Senhor Jesus. Vai tratando com aqueles que estão enfermos, Pai amado, que já não tem mais nenhuma solução, mas se esquece, Pai amado, que Tu és o Deus do impossível, o Deus que pode curar, que pode libertar, que pode salvar, Pai amado. Então eu te coloco cada pessoa agora, Pai amado, nessa manhã, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala com vocês é a missionária Simone. Estarei trazendo a palavra, como eu já disse na introdução do vídeo aí, que está lá em Jó 33, versículo 2, que está falando assim, ó, Deus fala de várias maneiras, né? Que diz assim, ó, no versículo 12, mas eu lhe digo que vocês não têm razão, pois Deus é maior do que a criatura humana. Sim, pessoal, Deus é maior que tudo. Deus é Deus, acima de todas as coisas. E lá no versículo 13 diz assim, ó, por que vocês acusam Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Pessoal, isso aí não é justo. Deus está próximos a ouvir as nossas queixas. A gente que não está entendendo como Deus age. A gente tem que entender Deus para saber da forma e do jeito que Ele age. Lá no 14, que diz assim, ó, Deus fala, Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Isso aí é uma verdade, pessoal. Deus fala através de vários. Às vezes Deus fala mandando alguém te dar um recado, a gente não dá ouvido. Deus fala no nosso íntimo, Deus fala de várias maneiras. Gente que não está atento para ouvir o que Deus quer falar com cada um de nós, pessoal. Lá no 15, diz assim, de noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonho ou de visão. É isso aí, como eu estava falando ali no 14. Deus fala de várias maneiras. Deus fala no nosso sonho, em visão. Como eu disse, pode mandar uma pessoa falar com a gente. Então, a gente que tem que estar atento para ver que Deus está falando conosco, né? Lá no 16, que diz assim, Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Por que será que o aviso de Deus enche de medo? Porque muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade. Prefere ouvir a mentira do que a verdade, né, pessoal? E quando Deus fala, Ele fala
fala com tremor, com como é que eu vou dizer? Falando mesmo, que chega a dar medo na gente. Então a gente tem que entender quando Deus está falando. Se Deus está falando, não é por nosso mal. Ele está tentando colocar a gente no caminho certo, para que um dia a gente possa ter a nossa salvação, né? Ali no 17 diz assim, ó. Ele fala com a gente para que deixamos de pecar. É verdade. Por isso que a gente tem medo muitas vezes quando Deus fala. Porque Deus está falando para a gente poder parar de pecar. E muitas vezes a gente não quer largar do nosso pecado, né, pessoal? Não quer deixar as coisas que passaram para trás, perdoar, né? Que é uma chave, amar o próximo como a ti mesmo. Tem várias formas, pessoal. Então, é o que o Espírito Santo está me deixando nessa manhã para vocês. Para mim também, serve para mim essa palavra. Ah, como diz, Deus fala de várias formas. E quando ele fala com temor mesmo, olha, é tremendo, pessoal. É tremendo ouvir a voz de Deus. Aí agora lá no... continua. O 17, que tá assim, ó. 17. É para não nos tornemos orgulhosos. Viu? Que palavra linda essa aqui, ó. Quando Deus fala conosco, é para que a gente não seja orgulhoso, pessoal. Para a gente não se mostrar que é maior que Deus. Porque Deus é maior que todas as coisas no mundo. Ele nos criou, Ele nos deu vida. E vida com abundância. Se a gente não tem essa vida com abundância, não é porque Deus não quer. É porque às vezes a gente faz coisa da nossas cabeças, como disse, da nossa cabeça, né? Aí então a gente acaba se afastando do caminho de Deus. Que o caminho de Deus é perfeito e agradável, né? Então a gente temos que crer que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é tremendo. Dar todos os dias, quando a gente se levanta, quando a gente se deita, agradecer pelo nosso deitar, pelo nosso respirar. Ser grato a Deus por tudo, né? Porque Ele sabe o que Ele faz. E tudo que Ele faz é para o nosso bem. Se estamos passando por essas dificuldades, não é para nos entristecer, é para nos fortalecer, para que um dia a gente possa passar por situações e ver pessoas com situações que a gente passou, poder explicar para as pessoas, né, pessoal? E ali no 18, para encerrar, está escrito assim, ó. Assim ele nos livra da morte e não deixa que nós jogue na sepultura. O que Deus está falando aqui, ó? Assim, se a gente atender as palavras e compreender o que Deus está falando com cada um de nós, Ele vai nos livrar da sepultura, da morte espiritual, para que a gente tenha uma vida após a morte com Deus, né? Aí, então, é isso que eu entendo da palavra, é isso que eu queria deixar para cada um de vocês, e deixar, como diz a palavra, crer mais em Deus, confiar nele, ter esperança, pessoal, porque as coisas até podem tá difícil, pode ser impossível, assim, a missionária está passando por uma dificuldade que é impossível para mim, mas, pessoal, não se esqueça que o nosso Deus é o Deus do impossível. Basta a gente crer, orar e pedir com fé que Ele vai nos ajudar. Então, a palavra de hoje que eu deixo para vocês é Jó 33, do versículo 12 ao 18. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra, que venha edificar cada um que está ouvindo, pessoal. Como eu sempre digo, o Espírito Santo que guia a gente. Então a gente tem que estar com o nosso templo limpo para que ele possa habitar. Limpo de todas as impurezas do mundo, né? E ficar com as coisas espirituais no nosso coração. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje.
Orem, busque a Deus, peça a Deus o que você quer. Dobre, entre no seu quarto, feche a porta e fale em Deus em secreto, porque em secreto Ele vai te honrar, tá bom? E é isso, um beijo, até a próxima palavra abençoada. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Shalom, a paz de Cristo, meus amados.